S. Já está. Ó. Só pode apertar uma vez. Agora, se eu parar, acabou. Aí eu tenho que entrar lá e fazer outro link. Esse link... Marcelo, como que você faz para colocar na tela geral aqui? Como que você faz para colocar? É só assim? Aperta aqui, ó. Ele vai. Pode ser por causa do sharing. Do share screen, por causa disso aqui? Quer ver, ó? Stop sharing. Deixa eu ver aqui. Aqui tá no view. Stop sharing. Ok. Volta lá. Tá aqui. Isso, clica aí. Agora sim, é por causa do... Só se abrir, quer ver só? Ver aqui, dá tempo ainda. Vamos abrir em outro menu. Não dá para abrir em outro. Bom, vai ficar assim. Porque para passar no StreamYard, %. Vamos ver se está no slide. Não, porque tá no screen. Não. Bom, mas dá para ver, né? Tem que ser no share screen. Aí tem... peraí, tem dois ali. Mas esse aqui é o dashboard. É a sua conta. Tá certo. E esse daqui, que é o... Esse aí mesmo. Share. Pode ser que quem estiver assistindo pode estar vendo de tela cheia. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser sim. Bom, mas já está tudo... Já está tudo certo, tá bom? Tá bom. Como você está? A nossa casa. Não esquece de falar do seminário, sabe? Não esqueça, não. Mas fala que também, se as pessoas quiserem deixar um nome e tal, só pra gente ter uma noção pra cozinha do sábado, saber a quantidade de coisas pra preparar, entendeu? Aí seria bom. Vai Mas confirmar. eu falo assim, ó, se você puder deixar seu nome, mas se você não deixar o nome e quiser vir, pode vir também. Mas se a pessoa deixar o nome lá pra gente é bom, porque a cozinha sabe quantas pessoas mais ou menos ela vai cozinhar, né? Tá. Fechou? Meu Deus. Tudo bem? Tudo bem. Bom te ver aqui também.
Faz tempo, hein? Não, você veio há pouco tempo aqui, eu lembro. Você veio há pouco tempo. É bom, muito você ver. Eu passei direto, mas... Bom dia a todos. Bom dia. Tô alto, né? Bom dia a todos. Bom dia. Agora vocês ficaram mais alto que eu. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro querido, Marcelo. Bem-vindo à nossa casa, quer dizer, à sua casa de novo, né? Você voltou para a sua casa. Então, mas eu não vou me demorar muito, não, porque o tema é bom, hein? Tema bom para a gente estudar junto. Sérgio, você pode fazer a nossa leitura hoje? E Geilson faz a nossa oração, porque ela está aqui todo domingo, então botar para trabalhar. Por favor, Sérgio. Livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, é do Espírito Emmanuel, né? É psicografado pelo Chico Xavier. Capítulo 29, Compreensão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como sino que tine. Primeira carta aos Coríntios, versículo 13. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, antes das lutas renovadoras do dia a dia, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvairia em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos, sem contemplar-se para ninguém. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Então vamos com o nosso coração transbordado de gratidão a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos no nome desse mestre, que é o nosso guia, que é a nossa luz,
lembrando sempre da promessa do Cristo, que ele disse que onde estivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então nós cremos, Senhor, na tua presença agora, aqui entre nós. Que a sua presença divina nos fortaleça, nos direcione, e que essa paz que nós sentimos, Senhor, com a tua presença aqui, possa ser levada a todo canto da terra. Envolva o nosso palestrante nessa manhã, para que as palavras aqui proferidas sejam sementes jogadas no solo fértil do nosso coração. E que nós possamos sair daqui, Senhor, um pouquinho melhor do que quando entramos. Fique conosco agora e sempre, porque sem ti, Senhor, nada somos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Primeiro, agradecendo o carinho, os abraços, que sempre quando chegamos aqui nessa casa, nós sentimos alegria de estar aqui. E também parabenizar, né, que daqui a uma semana vão estar completando 33 anos. Então, nossos parabéns a todos da casa, desde quando começou a ser, né, planejada no plano espiritual e até hoje na liderança ali com o Peter Reis e todos que todo esse processo, né, que foi construído a cada dia. Então, parabéns a todos. E hoje nós estaremos refletindo sobre a virtude da coragem. É uma virtude muito importante, porque sem ela, nós não conseguiremos chegar à felicidade. Porque para chegarmos à felicidade, para conhecermos a verdade, é necessário passar pelas provas que Deus nos impõe. Passar por prova é fácil? Não. Não é nada fácil. É muito trabalhoso passar pelas provas. E a coragem, essa virtude, nos auxilia a passar pelas provas e sendo aprovado nas provas, né? Que a gente possa crescer perante as provas. Então, tá bom. Nós consultamos 3 livros, né? Basicamente, né? O Homem Integral, Conflitos Existenciais e A Iluminação Interior, todos eles de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Então, antes de entrarmos diretamente para falar sobre a coragem, qual sentimento egóico que vem quando a virtude da coragem está ausente? Qual é o sentimento? O medo. Quando o sentimento, né, quando a virtude da coragem está ausente. Esse medo de uma forma patológica. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. O medo. Então, vamos entender o medo, porque é a ausência ali da coragem, e depois nós vamos estar trabalhando na coragem com foco na raiz da situação. Até aí, tranquilos? Qual é a intenção positiva do medo? Alertar. Alertar. O que mais? Preservação. Preservação. O que mais? Então, o medo não tem uma intenção positiva? De quê? De nos proteger, evitar problemas e tantas outras que foram trazidas aqui. Então, essa é a intenção positiva do medo. Imagina se não tivesse o medo, como é que a gente ia atravessar a rua? Tem muita gente sem medo.
É verdade. É verdade. Mas numa forma natural, você vê que ele se apresenta justamente para nos preservar. Então, vamos lá. Agora, nós vamos estar refletindo sobre quando nós damos um direcionamento adequado, né? O sentimento vem, quando nós damos um direcionamento adequado através das nossas ações. Vamos trazer aqui um exemplo. Falar em público. Dá friozinho na barriga? Dá um medo? Dá sim. Né? Então esse sentimento vem para quê? Como nós vimos antes, nos proteger e evitar problemas. Então, para que a gente possa ali administrar ou diluir o medo, o que a gente busca fazer nessa questão? A gente busca estudar, a gente busca fazer ali um estudo profundo, que vai trazendo ali a segurança, a gente busca falar, às vezes, só com os espíritos, vai para casa espírita, fica falando sozinho lá, praticando. Então, tem vários exercícios que nós vamos fazendo, que aí nós vamos estar dando o quê? Um direcionamento adequado àquele sentimento. E aí, pouco a pouco, aquele sentimento vai diluindo. Aí se apresenta, né? Tem o feedback, que aí você pode estar escutando o que eu posso melhorar para a próxima vez. Isso daqui é só um exemplo, mas tem tantas outras questões que o medo se apresenta. Então, Joana de Ângeles coloca o seguinte, que todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Por não conhecer a situação, pelo desconhecido. Uma vez que a gente vem conhecendo a situação, aquele medo ele vai sendo dissipado. Então, alguns tipos de medo, né? Bem comum, o medo da morte, das doenças, do desgaste biológico, fraqueza diante as questões da vida, tanto a fraqueza moral quanto a fraqueza ali, física, a solidão, o abandono, o medo do futuro. Então, se nós observarmos, a lista é grande, não é? Então, quando ele se apresentar, buscarmos dar um direcionamento adequado. Esse direcionamento adequado é um direcionamento que está alinhado com as leis divinas. A gente vai devagarzinho agora, porque isso aqui é muito importante. Porque vem o sentimento. A ação que eu vou fazer daquele sentimento é que a gente precisa estar utilizando a virtude do discernimento. O que eu posso fazer que está alinhado às leis divinas para diluir aquele sentimento do medo? Tranquilos? Caminhando mais um pouquinho. Agora, quando nós damos um direcionamento inadequado. No mesmo exemplo, né? Aí recebemos ali o convite para dar uma palestra. A gente não quer nem ver, fingir que eu não vi o convite, fingir de morto aqui que errei ali o convite. Né? E aí o quê? É um direcionamento adequado? Correr da prova? Olha só, por isso que, pouco a pouco, o discernimento, mesmo que o medo venha, que é muito natural, né? Mas para a gente refletir qual o direcionamento que eu estou dando. E aí a pergunta é, como eu sei se eu estou dando um direcionamento adequado ou não? Joana de Ângeles nos traz o seguinte, tornam acuados pelo medo patológico. Então, quando nos sentimos acuados, é porque o medo está tomando uma intensidade muito grande e a gente se sente o quê? Preso, acuado. E aonde vai estar essa resposta? Nosso sentimento.
a atitude vai acabar levando ao sentimento. Se a gente se sentir acuado, então, no nosso laboratório interno, a gente vai estar a perceber se estamos dando um direcionamento adequado ou não. É pelo sentimento. Se a gente sentir acuado perante a prova, é que possivelmente o convite é: deixa eu refletir um pouquinho mais, para ver se não tem algo a ser feito de uma forma diferente. Muito bem. Então, agora, nós vamos pegar algumas reflexões de Joana de Ângeles, que às vezes achamos que estamos dando um movimento adequado e acabamos não dando um movimento adequado. Então, no livro O Homem Integral. Então, tem ali um capítulo, se não me engano, é o capítulo 6 também, intitulado, com o título Medo. Ela diz o seguinte: decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos de depressão. Então, ela traz 3 fatores. Tem os fatores sociológicos, tem os fatores de pressões psicológicas e tem os fatores, né, desses impositivos econômicos. Então, essas 3 categorias, é claro que aqui embaixo a lista é muito grande, mas ela colocou esses 3 fatores, que perante esses fatores, ou quando o medo se apresenta, a pessoa entra numa violência irracional, ou a pessoa, quando fica acuada, entra num processo de quê? Depressão. Está percebendo que a depressão, aonde está a raiz dela? Quando a prova vem, se apresenta e a gente corre, entre aspas, né, com uma intenção positiva de se proteger, mas com dando direcionamento inadequado, a gente fica o quê? Acuado, o que aparece? A depressão. Então, vamos caminhando. Num contexto social injusto, num planeta de provas e expiações, não vai ter muitas injustiças? Só lembrando que existe injustiça, mas não existe injustiçados. Mas vai haver muitas injustiças? Sem dúvida. A insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilacera o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Então, nós fomos criados para manifestar a beleza, né, o idealismo, o carinho, a afetividade para conosco, para com o outro. Mas ela coloca que quando a insegurança se estabelece, a gente entra num mecanismo de evasão, né, de buscar sair. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e às agressividades, assumindo, sem dar-se conta, um comportamento alienado, que termina por apresentar-se igualmente patológico. Você vê, com a intenção positiva de se proteger, tenta se isolar, e nesse isolamento acaba virando ali, né, que seria esse medo patológico. Qual é a lei divina que nós estaríamos indo contra? Quando a gente se isola? Também. Também. É consequência.
nós estamos indo contra a lei de sociedade. Nós fomos criados para viver em sociedade. Quando a prova se apresenta e a gente busca se isolar, com uma intenção positiva de se proteger, mas é só a intenção positiva de se proteger, mas indo contra uma lei divina, vai surgir um sentimento, que é essa tristeza. A própria lei, se a gente perceber, vai estar nos auxiliando a entender os nossos mecanismos de evasão. Então, quando sentir uma tristeza profunda por um longo período, percebermos que movimento eu estou fazendo que está indo contra uma lei divina. Que nós fomos criados para chegar à felicidade, né? De estar em sociedade, estar desenvolvendo a afetividade, o carinho, a alegria. É claro que perante uma prova, não vamos ficar, não é assim. Mas internamente, essa maturidade, saber que eu estou sendo convidado ao progresso, ao crescimento. As preocupações para resguardar-se, poupar a família dos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com o pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo, ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Então, tem relação com a família. Eu tenho 2 filhas, eu sou casado com a Simone, estão bem próximos. E, às vezes, a gente vê essas dificuldades, né, no planeta Terra, a gente tenta o quê? De pegar a família e deixar, né? Somente as mães ali, tomando conta ali, protegendo de tudo e de todos. Então, para a gente tomar cuidado, para a necessidade da proteção, a necessidade da educação, mas sem tirar a oportunidade. Estou falando escutando, tá? Falando escutando aqui. Mas sem tirar a oportunidade das nossas crianças, né? Esses espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade, no sentido da educação, para eles não perderem a oportunidade do crescimento. Tentando protegê-los, mas acabando tirando eles de desenvolver as virtudes, passando pelas provas. Faz sentido? Então, Joana Diana está nos convidando a estar, assim, atento a essas questões. Aqui é um outro fator. Eu vim pegando alguns fatores, esse primeiro fator com a questão da exclusão, né? E agora tem um outro fator, que ela diz o seguinte: a nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofrem, impondo diferentes experiências. Então, se antigamente tinha uma pressão muito grande, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não, acabo tendo, pelo outro extremo, pode tudo, pode fazer o que quiser, da forma que quiser, entrando nesses movimentos da alucinação. E ela coloca que a alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo e depois levando para a sociedade. Faz sentido? Então, nem um extremo e nem o outro extremo. E Joana Diante também traz no livro Conflitos Existenciais a relação com a questão da culpa, que também acaba gerando muito medo.
culpa de algum equívoco que nós cometemos nessa encarnação, né, que ainda não tivemos a coragem de reparar, ou culpa relacionada a encarnações passadas, que trazemos, né, na nossa personalidade, nossa persona de hoje. Às vezes, não, eu tenho um sentimento de culpa, não sei de onde vem, não aconteceu nada. Mas qualquer coisa já vem a culpa logo. Pode ser o quê? Questões de reencarnações passadas. Então, estar, assim, atento da importância do alto amor, do alto carinho, nos aceitar da forma como estamos, buscar, né, pedir ao nosso anjo da guarda que nos auxilie a reparar questões do passado no momento apropriado, inspirando a coragem. Se não tivemos coragem na reencarnação passada, mas que nessa encarnação que a gente possa estar utilizando da virtude da coragem para reparar essas questões. E aí, pouco a pouco, vai diluindo esse sentimento de culpa. E ela também coloca aqui outros fatores, com relacionamentos familiares agressivos. Então, quantos de nós não tivemos, às vezes, né, dentro ali da família, num todo, né, muita agressividade, e que acaba a agressividade gerando medo. Mas aqueles que trouxeram a agressividade fizeram o melhor que eles podiam. Não é para, né, culpar os outros. Foi a melhor forma que podiam, às vezes, tentar expressar um amor, expressar uma forma de proteção. Mas agora, sabendo disso, a gente pode estar o quê? Reformulando, perdoando aqueles e desenvolvendo, baseado no Evangelho, novas formas de nos educar e educar também os outros. E ela aqui, por último, coloca o desrespeito pela identidade assim, infantil, né? Cuidar das crianças, né? Desde o começo, com carinho, com amor, com afetividade, com algumas dificuldades que as crianças venham apresentar, a gente não vai conseguir a mudança na violência, né? Então, saber como auxiliar a criança. De novo, sou pai, 2 filhas, estou falando e escutando, tá? Então, ela diz o seguinte, que urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem, para imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Ela fala até uma palavra forte aqui, um adjetivo, né? Necrosado. Você vê que há necessidade ali de um tratamento nessa nossa área. Então, de reestudo sobre a coragem. Porque, lembra, tudo isso daqui que nós estamos falando com relação ao medo, o que nos leva a intensificar o medo e trazer o medo como uma forma patológica. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontra as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Então, está no outro, está na situação que o outro trouxe. Parece simples essa mensagem, mas ela é muito profunda. Porque aí, ao invés de eu querer tirar o outro da minha vida, querer tirar a prova da minha vida, querer trabalhar lá fora, qual é o convite do local aonde trabalhar? Aqui dentro. Se eu sinto, isso pertence a mim. Se o medo, então eu tenho que tirar aquilo tudo que está trazendo, me dando medo, a gente vai conseguir? A gente tem esse poder? Só Deus tem. E aí, se a gente tenta tirar isso, vai vir trazer um sentimento do quê? Qual o sentimento que vem? O medo, o que mais?
a insegurança. Lembra daquele outro sentimento que de vez em quando entra no nosso coração? Ansiedade. Por quê? Estamos indo contra uma outra lei divina. Qual é essa lei divina que nós estamos indo contra? A lei de liberdade do outro. O outro tem a liberdade de escolha. E às vezes a gente quer mudar o outro. E a gente não tem esse poder. Então a gente tem o poder de mudar a nós mesmos. Aí está alinhado. Então, todas as vezes que a ansiedade bater, novamente, como o medo, o que esse sentimento está tentando me ensinar? Porque, de alguma forma, eu estou indo contra uma lei divina. Então, quando estiver, assim, prestando atenção nos nossos sentimentos, no nosso laboratório interno, então, algum sentimento egóico se manifestar, prestar atenção. Qual é a virtude que eu estou sendo convidado, né, a desenvolver? E qual o movimento que eu estou fazendo que está indo contra as leis divinas? No instante que a gente trabalha, já vem um alívio. Porque são leis. São leis atuando. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Então, agora nós vamos estar falando sobre a coragem. Antes de entrar diretamente na coragem, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho só numa passagem, numa parábola de Jesus, que ele nos educa a como transmutar sentimentos egóicos. Tá? Vamos ter vários símbolos aqui, mas nós só vamos pegar poucos símbolos, mas já vai trazer aqui o entendimento dessa parábola. Que é a parábola, né, do trigo, do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, dois símbolos aqui. O trigo sendo o quê? As virtudes, e o joio sendo o quê? Os sentimentos egóicos. Então, ele pede, né, será que eu tenho que arrancar os sentimentos egóicos? Será que é possível a gente arrancar o medo? Não é possível. Ele pede deixar os dois, né, crescerem juntos. Então, o que eu devo fazer, então, fazer nessa analogia, né, com o joio e o trigo? Né? O que eu devo colocar no solo? Se eu colocar no solo amor, eu vou nutrir o joio ou o trigo? O trigo.
Se eu intensificar os meus sentimentos egóicos, eu vou estar alimentando quem? O joio ou o trigo? O joio. Então, deixai, eles vão estar junto conosco por muitos e muitos e muitos e muitos anos, por várias encarnações. Então, a ideia é o quê? Colocar cada vez mais amor no nosso solo. Então, o que eu estiver colocando no solo é que vai estar ou exercitando as virtudes ou, né, aumentando ainda o joio. Faz sentido? Então, tá bom. Sobre a coragem. De uma forma bem profunda, né? Coragem significa agir pelo coração. Resultante de outras virtudes, da fé, confiança em si mesmo, em Deus e nas leis divinas. Ah, mas isso aí eu já sabia, é verdade. Só que isso aqui é muito profundo. Você viu a mensagem? Quem leu a mensagem inicial? Compreensão. Ali já diz ali bastante sobre o exercício do amor, o exercício da caridade, que eu posso ter tantas outras coisas, mas se eu não tiver isso de uma forma bem profunda dentro de mim, nada vale. Fazendo um paralelo com essa nossa conexão com Deus, como está essa relação comigo e Deus? Estamos afastados, estamos juntos, estamos mais próximos, exercitando. Com relação às leis divinas, eu realmente acredito nas leis divinas, ela atuando? Ou não? Fazer aqui uma experiência. Chega aqui um pouquinho, você me ajuda aqui um pouquinho? Vamos lá. Ó, eu vou deixar o meu óculos cair, que eu gostaria que você segurasse, tá bom? Por que você colocou a mão embaixo? Para proteger o seu óculos. Mas por que você colocou embaixo e não colocou em cima? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Vocês sabem a resposta ou não? Porque ele conhece e confia na lei da gravidade. Ele não botou a mão em cima, botou do lado. Ele já botou as duas de baixo. Ele conhece a lei física da gravidade. Entendeu a diferença? Porque a lei da gravidade é uma lei de Deus, só que é uma lei física. Existem as leis morais. Uma delas, de novo, na leitura. O quanto mais a gente vier a estudar, a conhecer, a sentir no coração as leis, vai fazer mais sentido a tomada de decisão quando as provas aparecerem. A exercitar, porque a coragem vai vir por ela ter sido refletida, por ela ser sentida. Saber que sou filho de Deus, eu sou imortal, estou na Terra para progredir, e eu irei progredir através dos desafios, das provas que Deus, o Pai que eu amo, colocar na minha vida. E Ele não vai colocar uma prova que eu não esteja pronto para passar. Porque Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é caridoso. Então, pouco a pouco, essa intimidade, nós com o nosso Pai, essa confiança que vem a fé. Porque a coragem, ela é filha de todas essas daqui, né? Da fé, da confiança em si mesmo,
eu vou acertar tudo? Então, o sentimento de aprendiz, eu vou buscar fazer o meu melhor. E se eu me equivocar, eu vou buscar aprender, reparar e continuar o meu caminho. Aí faz sentido, né, que Jesus coloca que o meu fardo, né, como é que é o fardo de Jesus? Exatamente. É leve. É tranquilo. Então, eu vou buscando, analisando, refletindo as situações, as provas, e conectando com meu pai, conectando com meu anjo da guarda. Quem põe pesado é a gente. Exatamente. Mas por quê? Excelente. Pelo desconhecer das leis. Conforme a gente vai conhecendo as leis, a gente vai mudando o nosso caminho. Né? Ah, ser perfeccionista, não posso errar nada. Como não pode? Se fomos criados simples e ignorantes, tem como não errar? Será que Deus vai me punir? Existe lei de punição? E é tão comum a gente escutar, vai ser punido porque errou. Mas como? Há necessidade de uma reparação com as leis. Né? E nesse processo de reparação, eu estou crescendo. Então, a importância também da virtude da humildade, né, para retornar e continuar o nosso progresso. Faz sentido? Porque a gente pode estar falando várias horas sobre a coragem, mas buscando sentir aonde é que ela vai se estabelecer dentro do nosso coração. E aí, no livro Iluminação Interior, tem um capítulo que fala sobre a coragem. Então, ela vai trazer vários pontos, né, trazendo assim, nos educando sobre essa virtude. Aí ela diz o seguinte: a coragem real, olha o que ela colocou, a coragem real é um esforço moral desenvolvido pelo ser humano para libertar-se da autoimagem que se acredita superior às demais pessoas do seu ciclo social. A primeira vez que eu li isso daqui, eu acho que eu estava esperando algo diferente, né? Mas eu fiquei ali um tempo refletindo. Por que ela colocou da autoimagem que se acredita superior às demais pessoas? Quando a gente se acredita superior a outra pessoa, eu estou me conectando com virtudes ou com sentimentos egóicos? Egóico. E qual que é esse sentimento egóico? Vaidade. O orgulho, a vaidade. Então, quando a gente perceber, sentir, isso é tudo individual, é no nosso laboratório interno, que eu estou tendo um movimento, que eu estou me sentindo superior a uma outra pessoa, a gente buscar ali, primeiro, o autoacolhimento, o carinho conosco mesmo, mas tentar entender por que eu estou tendo esse sentimento. Porque dessa forma eu não estou me conectando com a virtude. Eu estou colocando no nosso solo, eu não estou colocando amor ali. E por trás disso começa a vir o quê? Com relação aqui às disputas, né? Ali a competição um com o outro. E quando a gente compete, um ganha e o outro, olha o medo de onde está vindo aí também, de perder. A gente começa a entrar num processo de competição, mostrando sendo melhor que o outro. Isso acontece no nosso coração ou não? É só comigo que acontece? Engraçado que ela coloca o seguinte, olha só. A coragem real é o esforço moral desenvolvido pelo ser humano
para libertar-se, ela não está nem colocando se a gente sente ou não sente. Ela já coloca direto aqui, ó, para libertar-se da autoimagem que se acredita superior às demais pessoas. Como se todos nós passássemos por isso. E é verdade. No nosso nível evolutivo, isso daqui é muito comum. Então, para a gente ter carinho conosco, saber que faz parte do nosso desenvolvimento evolutivo essa fase. Mas agora, com a nossa consciência mais desperta, com o discernimento, aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas, a gente começa, opa, eu estou entrando num movimento que pode ter uma intenção positiva, mas ele não está alinhado com as leis divinas. Está andando devagarzinho, mas para a gente observar, às vezes, esses movimentos que fazemos. Então, no minuto que eu já, mesmo que eu ainda esteja sentindo, mas no minuto, no segundo que eu percebo isso, eu já começo o quê? A me desconectar do orgulho, da vaidade e me conectar com a energia da humildade. Aí muitos pensamentos que já estavam indo para contra a pessoa, já começa a cair tudo. Já começa a desfazer, daqui a pouco começa a criar umas novas ideias que aí estão mais alinhados com as leis divinas, ou alinhada com as leis divinas. Quase sempre a coragem está associada à intemperança, à agressividade dos atos, por cujos meios o indivíduo resvala na precipitação, incapaz de conter os ímpetos de violência que o aturdem. Não é comum a pessoa corajosa, é aquela que vai, bate, faz, acontece. Isso não é coragem. Isso é um desequilíbrio emocional. A coragem dá força para que sejam suportadas as provações mediante a conduta de misericórdia, munindo-se de cautela, a fim de que o tormento íntimo não se exteriorize de maneira destrutiva. Olha que interessante aqui, ó. Lembra que na questão 115 do Livro dos Espíritos, que, fazendo um resumo dela, né, que nossa missão é conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, iremos passar pelas provas, e da forma quando nós viermos nos conduzir perante a forma, nós podemos aprender, né, conhecer a verdade e evoluir, ou, se nós nos rebelarmos perante essas provas, nós vamos acabar não aprendendo e termos que passar novamente pelas provas até que a gente venha aprender. Então, a gente cresce mais rápido, e o outro demora um pouco mais de tempo e também um pouco mais de trabalho interior, de dor, né? De sofrimento. Então, ela coloca aqui que a coragem traz essa força para passar. Só que ela está colocando aqui que não vai ter nenhum tormento íntimo. Se sentem normais, se vier a raiva, o ódio, tudo vierem na hora da prova. A coragem vem do quê? De trabalhar esse sentimento dentro de nós. Na hora que tiver ali o vulcão entrando em erupção, aí é que vamos estar trabalhando dentro de... Aí que tem a coragem mais profunda. A coragem atua como serena confiança nas próprias resistências, não se expondo indevidamente, nem se permitindo os sentimentos inferiores da raiva, do ressentimento, do ódio, no momento da ação. Então, tem a prova, vem os sentimentos, e a gente, naquele sentimento, quer dar um direcionamento, quando está aqui pegando fogo, será que vai estar alinhado com as leis divinas ou não? Muito provavelmente não.
Agora, quando a gente começa a trabalhar primeiro dentro da gente, para depois pensar qual o direcionamento que eu vou dar, aí sim, a probabilidade de êxito é muito maior. A autodisciplina consegue desenvolver os tesouros morais que enriquecem o ser durante a vilegiatura terrestre, ampliando-se a capacidade de resolver os problemas existenciais em clima de paz. E o que seria essa autodisciplina? O que seria essa autodisciplina? Para que, quando no momento das provas, a gente venha buscar os problemas, resolver os problemas em clima de paz. Fé, confiança. E como é que a gente desenvolve a fé e a confiança? Na disciplina de acreditar em Deus todos os dias, do momento que você levanta da cama até o momento que você vai dormir. Autodisciplina. Então, a oração, a leitura edificante, né? Reflexões, muito importante, que às vezes a gente não reflete sobre as leis, buscando sentir no coração. Se eu passar por aquela prova novamente que eu falei, como eu faria diferente? No momento que a gente está tranquilo, que estamos em paz, às vezes pegamos férias, tem um momento, buscar esses momentos até que mentalmente a gente venha cuidar da gente. Autodisciplina. Por quê? Porque aí, quando a prova apresentar, a gente está como se fosse um container de oxigênio aqui. Mas se a gente já anda sempre com a água aqui no nariz, qualquer coisinha que acontece, não conseguimos nem parar os sentimentos egóicos. A coragem e conquista conseguida na sucessão de experiências evolutivas. Ela vai vir de uma hora para outra? É o exercício diário. É que é essa musculatura que vamos... Porque quanto mais confiança a gente vai tendo na lei divina, a gente sabe do resultado. Jesus sabia o que ia acontecer lá na frente. Porque ele conhece as leis. Então, o movimento dele, quando ele falava com os apóstolos, o que precisava passar, porque ele sabia uma forma que ia tocar os nossos corações. Ele conhece as leis. Como nós fizemos esse pequeno exemplo, ele já botou a mão embaixo, porque ele conhece a lei física. Jesus conhece as leis divinas. Então, todo o movimento de Jesus, ele sabia, se eu operar dessa forma, o resultado vai ser esse. No tempo de Deus, mas esse é o resultado. Nada igual à coragem de Jesus, que até falamos um pouquinho. Nela inspiram-se os mártires, os santos, ainda hoje apoiando-se todos aqueles que aspiram pela construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais feliz. Então, quando a gente vai ali estar lendo, né, biografia, ou conhecendo um pouquinho mais de Joana de Ângeles, né, do pobrezinho de Assis, a gente vai percebendo que eles se conectaram, eles conheciam, eles acreditaram nas leis. Por isso que deixaram esse marco aqui na Terra. São Francisco de Assis, quem tiver a oportunidade de conhecer, estudar um pouquinho sobre ele, você vê o que ele não passou, que requer muita coragem para fazer o que ele fez. Então, esses mártires santos, mas a gente também ainda não somos mártires, ainda não somos santos. Mas para esses 5 minutinhos que nós temos,
a cada um de nós aqui já passamos por situações desafiadoras na nossa vida. E já nos conectamos com a energia da coragem. E muitas delas conseguimos passar pela prova e ser aprovado pelas provas. E que às vezes olhamos para trás e assim, como eu dei conta? Como demos conta da situação que já passamos? E é importante esses momentos. É só a gente levar o nosso pensamento para esses momentos que já vem uma energia de coragem, da fé, da resiliência. E nós podemos utilizar dessa energia, né, se conectar em momentos que já exercitamos a coragem para transferir para uma nova prova que está vindo. Permitir essa conexão, essa vibração que já conseguimos no passado e transferi-la, o sentimento em si, para hoje. Uma nova prova que vem na nossa vida. E aí a gente vai aumentando cada vez mais a nossa musculatura, nos preparando para passar pelas provas. E gostaríamos, então, de agradecer aqui o carinho de todos. Mas antes aqui, só uma coisinha. Quando a gente vê ali no livro Paulo Estevão, né, e às vezes a gente fala muito de Paulo, assim, com toda razão, mas também de Estevão. Se a gente tiver a oportunidade de ler, quando Estevão foi convidado a entrar no Sinédrio, Estevão não conhecia, não teve assim essa conexão direta ali, né, com Jesus. Ele aprendeu pelas escrituras. Imagine só, ele com os amigos na casa do caminho, já que a gente tem 5 minutinhos, aproveitar um pouquinho para refletir sobre ele. Na casa do caminho, quando ele já tinha sido convidado, entre aspas, para ir no Sinédrio, ele falou assim, não vão todos, que eles queriam ir junto para auxiliar, trazendo as minhas próprias palavras, tá? Não, fiquem todos aqui, porque pode ser que se forem todos, vai acabar todo mundo sendo, né, preso lá, ou perdendo a vida lá. E quem é que vai cuidar, né, das pessoas que estão necessitando aqui de cuidados? Olha a coragem, para ir no Sinédrio. Aí chega no Sinédrio, ficou preso, acho que uns 3 meses antes de ir no Sinédrio, foi para o Sinédrio. Imagina, no Sinédrio. Só ele ali, sozinho. Entre aspas, ali, no sentido de, né, do que ele estava querendo propor. Todos ali olhando para ele, gritando, blasfemando. E Emmanuel coloca ali as características dele, o olhar dele tranquilo. Claro, dentro daquela turma gritando, tentando bater nele, e a tranquilidade dele, interna, sabendo da prova que estava passando. Bateram nele, falaram coisas que não tinham nada a ver, e ele vai até o final ali das provas. Tacaram as pedras, ele foi ali sofrendo pouco a pouco. O olhar dele depois chega àquela visão que o plano espiritual vem ali auxiliar, essas mãos que aliviavam a dor do rosto, das pedradas. E ali ele começa a ter essa visão do plano espiritual, os benfeitores espirituais. E aí ele vê uma luz linda em direção a ele. Quem é essa luz? Jesus. Emmanuel coloca que Jesus, olhando também a Saulo, com um olhar de compaixão a Saulo. Saulo
olhando, Estevão percebeu que os olhos de Estevão estavam brilhando. Ele não conseguia entender a coragem do que estava se passando ali. Que conexão Estevão estava tendo. Ali Estevão plantou a semente, mais uma semente de amor, ou podemos dizer que ele, através da ação dele, né, tocou o coração de Paulo. Porque Paulo sabia, na época Saulo sabia que aquele movimento que ele estava tendo, aquele movimento era alinhado com as leis. E ali nós sabemos, ele foi, Jesus veio, ele fez a passagem, ali se conectou a Jesus, abraçou a Jesus, foi cuidado no plano espiritual, e ali deixou a mensagem para Saulo, que depois a gente vai ver no livro, que lindo o livro, o que Saulo, depois virando Paulo, não fez para o cristianismo, para que a gente pudesse estar hoje aqui falando sobre, né, a lei do amor. Então, gratidão a todos vocês. Mais uma vez, parabéns pelos 33 anos, levando o amor, né, a muitos corações. E que assim seja. Tudo bem, pessoal? Ok. Simone. Você tem um recadinho aí? Eu vou fazer o aviso agora da semana que vem. Tem mais alguma coisa? Não, só semana que vem? Além da festa, vai ter a cena que... Quando vai ser? No mesmo final de semana? Bom saber. Então, tá aí, ó, o aviso que nós temos muito importante. Semana que vem, nós vamos ter no sábado, das 10 até o 12:30, o seminário com Edson e Luciana. Tu me amas, o tema. Então, todos estão convidados. Eu queria pedir a ajuda de todos, aqueles que vão vir, se puder dar um nome ali na livraria, para ajudar, para ter uma noção de quantas pessoas vão vir, para fazer a comida, para preparar, porque sempre tem uma comida, não pode faltar, né? Um lanchinho não pode faltar, né? Então, esse daí é o sábado. E no domingo, né, vamos ter uma palestra, no mesmo horário de sempre, às 11 da manhã, uma palestra pequena, depois nós vamos ter uma apresentação teatral, vai ter festa, que todo mundo gosta de uma festa, e depois vai ter um almoço. Esse vai ser um almoço bom, hein? Não pode perder, não, né? O de hoje não pode perder, o da semana que vem, de jeito nenhum, menos ainda. E também vamos ter a Feira do Livro, que Luci, usado novo, ou os dois. Com desconto, olha aí, ó. Olha só que o André nos trouxe aqui uma obra maravilhosa. André, desculpa. Na encarnação passada. Na encarnação retrasada passada foi, né? Marcelo. O Paulo Estevão, esse daí é um maravilhoso para dar de presente, não é, Luci? É uma obra que nós já estudamos algumas vezes, já estudamos na quinta-feira, ela, né, Beth? Paulo Estevão. Beth ficou impressionada com a história daquela menina. Como que é o nome dela? Que você sempre perguntava dela? Abigail, né? Olha aí, ó, sabe, tá vendo? Ficou maravilhada com cadê a Abigail? Onde está a Abigail? Sempre perguntava, né? Que o livro ele vai e volta em épocas diferentes, cidades diferentes, então é muito interessante. Fica aí o convite, né? Mas se não quiser esperar até semana que vem, ela vai vender hoje também, tá? Não se preocupa não, você pode passar lá que o estoque é ilimitado. Semana que vem vai prestigiar o centro. 33 anos, aniversário do centro, semana que vem. Fazer número, Prestigiar o centro, ajudar. Semana que vem, 33 anos. Em função disso, não tem tratamento semana que vem? Eu acho que vai continuar um pouquinho, sim. Eu estava falando com o Peter. Para quem estiver precisando, vai ter, sim. Segundo o que o Peter falou, não sei. Depois do meio de meio. Depois do meio de meio, depois de acabar, porque as pessoas que estão precisando, né, daquele auxílio espiritual, vai ter almoço. Não, no sábado é um lanche. Ah, tá, é mesmo.
Mas a merenda daqui é um lanche, então tá tudo certo. Quando fala em merenda, é pão de queijo, sopa, bolo, o que mais? Tudo que tiver, né? Salada. Às vezes, uma salada de grãos. Isso aí, tá vendo? Já vai pensando na comida, pensa na barriga, vem para cuidar do espírito e depois da barriga. Então, todos estão convidados também, a Rose está lá fora, já tem umas coisas gostosas ali que eu vi, hein? A Rose está lá cozinhando com a Marilda, então todos estão convidados para o almoço de hoje também. Marcelo, obrigado, muito obrigado. É muito bom ter você sempre aqui com a gente. Volte sempre, uma vez por mês tá bom. Para os trabalhadores, é uma ordem que vem, né? Não, eles sabem, senão já sabe o que acontece, né? Eu ameaço todo mundo aqui, gente. Não vem, é uma ordem. Tem que vir todo mundo, prestigiar, né? Prestigiar, ajudar a casa. Então, todos convidados, então, né? Então, nós vamos para a nossa segunda parte. Não esqueci nada, não, Lucinão, né? Vamos para a nossa segunda parte, são os passes. Aí, eu sempre esqueço de perguntar. Alguém pela primeira vez aqui? Muito bem-vinda. Você não, você é da casa já tem um bom tempo já, não? Ele está levantando a mão dela. Eu vi lá, Caduca não. Você não esquece da gente nunca. Obrigado pela presença, muito bom te ver de novo aqui com a gente, tá? E você é muito bem-vinda, tá? Sinta-se abraçada por nós e pela espiritualidade. Marcelo, semana que vem também, né? Volta para cá. É uma viagemzinha curtinha, só 6 horas de viagem, 3 para ir, 3 para voltar. É pertinho. É ali na esquina, né? Fazer uma suíte aqui, né? Tá bom. Ok, então vamos para a nossa segunda parte. Sim? Vou fazer uma pergunta para o Marcelo, a Sinara me perguntou aqui. Coragem também aí com medo mesmo? Sim, a coragem não significa ausência do medo, mas sim, quando ele se apresentar, mas de utilizar da coragem para suplantar os desafios. Mas não é a ausência dele, não. Ele está lá perto. Obrigado. Tudo certo? Ok, então vamos para a nossa parte final. Vou pedir para a Alice fazer a nossa oração hoje, que ela está inspirada, ela já falou para a gente ali que está inspirada, então ela vem fazer a nossa oração final. Então, lá fora a gente faz os parabéns. Tem mais aniversariante na área aí, eu acho. Bastante, né? Só gente boa que nasce essa época do ano, né? Muito, né? Mês que vem tem muito, inclusive eu. Muitos, né? Vem para cá e que Jesus nos dê uma semana abençoada. Todos fiquem com Jesus. Vamos esperar as crianças. As crianças grandes, as pequenininhas, tem uma atleticana ali. As nossas florzinhas e florzonas chegando, acomodando. Então vamos fechando os nossos olhos, sentindo a energia deste local, desses nossos amigos espirituais, que nos envolve com as suas luzes, essas pétalas iluminadas que caem sobre nós, acerenando os nossos sentimentos. E agradecidos, Senhor, que estamos por nessa manhã temos recebido tanto, temos aprendido tanto
quão esclarecedor foi para nós. Quanto nós compreendemos, Senhor, nessa manhã, das coisas que até nos afligiam, por não nos compreendermos tão a fundo. Mas a tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos, através desses espíritos, como Joana de Ângeles, como Estevão, como Paulo, do nosso querido Emmanuel, do nosso querido Chico Xavier, e do teu servo, encarnado Marcelo. Obrigada, Senhor, por termos tido a coragem, o bom ânimo de sairmos de nossas casas e virmos receber tanto em ensinamento, como neste momento, sentindo as vibrações dessa música que nos envolve, também toda essa luz. Senhor, que essas pétalas venham a curar não somente o nosso corpo físico, mas o mais íntimo, Senhor, do nosso ser. Libertando-nos, Senhor, do homem velho. Libertando-nos, Senhor, daquilo que nós não queremos mais. E abrindo, Senhor, em nós. Invadindo, Senhor, no nosso ser, a vontade, a coragem de sermos seres melhores. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E aos mentores desta casa. E a esses trabalhadores incansáveis do bem. O nosso muito obrigado. Que nós possamos, assim, envolvidos em todo este amor, irmos para os nossos lares e distribuirmos através de gestos, palavras. E, Senhor, através da nossa reforma íntima, durante toda essa semana e todas as que vierem daqui para frente. Que assim seja.